Academicamente, o podcast da Autónoma Academy, onde nascem os jornalistas de economia e os comunicadores de finanças. É uma pergunta que pode parecer um bocadinho estranha, mas depois desta conversa, a estranheza dessa pergunta vai desaparecer. Hoje convidamos Filipe Alves, é o coordenador da pós-graduação em Jornalismo Económico e Comunicação Financeira. Viva, Filipe, bem-vindo a este podcast. Bom dia, muito obrigado. Vamos nos tratar por tu nesta claro, conversa, sim. Uma vez que, enfim, somos camaradas Também, já de velha data de outras, de outros sítios, de outras guerras. Filipe, uma área onde será difícil hoje em dia recrutar jornalistas, e se calhar começamos por aqui, depois vamos a este mistério da comunicação financeira. Uma área onde é difícil recrutar jornalistas é justamente na economia. Um recém-licenciado em comunicação, em jornalismo, dificilmente gosta da área de economia. De onde é que vem esta alergia a temas de economia no jornalismo? Eu acho que, de facto, é um paradoxo interessante. Fala-se muito na crise, na falta de saídas profissionais, mas depois esta área, que é uma área que, de facto, comparado com outras, tem algumas oportunidades. Não vou dizer que há muitas oportunidades, mas há algumas oportunidades. E até tem mais remuneração que o jornalismo. Sim, eu diria que mais geral, não é? Em alguns casos, para um jovem que esteja a começar a carreira, a diferença face a outros que estejam também a começar, às vezes pode chegar até ao dobro, em termos de salário, ao dobro dos outros. Dentro do jornalismo não é uma área mal paga. Eu acho que não há nenhuma área de jornalismo que seja muito bem paga ou bem paga, mas digamos que, como há falta de pessoas qualificadas e também como há falta de jovens que queiram ir por este caminho e queiram aprender e especializar-se nesta área, acaba por vezes é mais fácil, por um lado é mais fácil encontrar emprego, é mais provável que tenha melhores condições e também é um pouco melhor remunerado. Melhor remunerado, sim, é uma área que... Então de onde é que vem esta alergia a temas de economia? Eu acho que os portugueses, em geral, não vivem bem com números. Ou seja, a literacia financeira, infelizmente, é um problema que nós temos. E às vezes... Isso é transversal, então? É transversal à sociedade, eu acho que sim, e é uma coisa muito antiga, não é de agora. E depois... há muito... faz-se um bocado a ideia por um lado, que é um bicho-papão, que é muito difícil, que só uma meia dúzia de iluminados é que consegue, que é mentira. E por outro lado, há a ideia de que é chato. As duas coisas são falsas. De onde é que vem a ideia de que é chato? Eu agora vou deitar uma acha para a fogueira, já vamos à comunicação financeira, vamos agarrar aqui um bocadinho deste jornalismo de economia. As duas ideias são chatas. Quando se usam aqueles jargões como o Dow Jones, o PSI 20, o índice Nikkei, quando falamos desta maneira, muitas vezes deixamos de fora algumas pessoas que não entendem o que é isto. E isso é uma das razões pelas quais outras pessoas pensam que é chato. Porque, mas isto até não são coisas complicadas de explicar. Eu acho que há um problema na classe jornalística, pronto, eu da qual eu faço parte, obviamente, e também assumo a minha parte. E fizeste parte durante muitos anos, agora estás no Diário de Notícias, num cargo de desfia, não é? De grande responsabilidade, mas durante muitos anos fizeste jornalismo económico, em órgãos de comunicação especializados em economia. E ainda faço. Agora faço outras coisas, mas ainda faço. Mas eu acho que nós temos muita responsabilidade nisso, porque por vezes temos tendência a escrever uns para os outros, ou seja, escrevemos as notícias a pensar no que os nossos camaradas de outros meios da concorrência vão pensar, ou seja, estamos ou dentro do nosso meio também, portanto, e para as nossas fontes, ou seja, por vezes há até uma certa tendência... fechamento do próprio meio, é? E para complicar os termos desnecessariamente, e para usar jargão, para usar palavras, às vezes vemos coisas como em 2 parágrafos tem 10 ou 12 anglicismos, aqueles anglicismos de tipo stock options, coisas desse género, spin-off. São palavras que, obviamente, que por vezes há palavras que é impossível traduzir. Não vamos traduzir mais. Isto existe na economia como existe noutras áreas, no desporto. Mas é política, uma área etc. que abusa deste jargão, porque isto acaba por deixar pessoas de fora, se calhar vem daí um bocadinho a alergia, não é? Sim, eu acho que existe uma tendência às vezes para complicar, para falar para meia dúzia de eleitos.
E isso é uma das coisas que acho que nós como classe temos que melhorar, sem dúvida. E este curso também espero que ajude a fazer isso. A tal pós-graduação em jornalismo económico também e comunicação financeira. É uma das missões. Eu acho que há aqui tem que haver um equilíbrio entre... Ou seja, como é que eu vou ser explicar? Técnico, mas explicar numa linguagem comum? Nós temos... Eu comecei a minha carreira na Lusa. Agência de notícias. Fui estagiário na Lusa. E na Lusa aprendi uma coisa que eu nunca me esqueço. Entre outras que aprendi lá, e muita coisa boa que aprendi lá, ensinaram-me a escrever de uma forma que até a minha avó, que tinha o terceiro ano, a terceira classe, pudesse ler. Pudesse perceber. E quando nós trabalhamos dessa forma, tornamos as coisas perceptíveis para toda a gente. E falta isso à classe profissional? É esta? Eu acho que sim. Acho que não é um exclusivo dos jornalistas de economia, mas existe muito. No futebol usa-se muito jargão, muita gíria, mas aparentemente também as pessoas têm mais literacia. É mais literacia para entender esse jargão. Na economia não há. Mas é um bom exemplo que estás a dar, porque tanto na economia como no desporto há palavras que só se usam naquele contexto. Por exemplo, na economia, desalavancar ou alavancar. É uma palavra, é português correto. Alavancar é basicamente... Mas tem um significado muito preciso. Na economia, no fundo, significa, entre outras coisas, significa endividar-se para financiar um projeto, por exemplo. Isto é o tipo de palavra que, para quem está dentro do meio, percebe, mas quem não está, não percebe. E acho que nós temos que ter um cuidado adicional. Por outro lado, também temos de ter em conta quem é o nosso público. Obviamente, no caso da Lusa, por exemplo, a Lusa tem uma missão de serviço público universal, ou seja, está a produzir conteúdos de economia que são depois utilizados pelos meios de comunicação social generalistas e especializados, ou seja, é para todos. Estamos a falar de um contexto muito alargado. E que chega a toda a gente. Se calhar um jornal, um site dedicado a economia ou à bolsa. Economia, dentro da economia há vários nichos. Não é? Portanto, imagina um site dedicado especificamente ao setor da banca de investimento. Provavelmente, por muito esforço que a gente faça... Mas há jargão. Há jargão, pronto, e às vezes eu acho que também há muita incompreensão por parte, às vezes, até dos colegas, dos camaradas de outras áreas do jornalismo, que acham, estes tipos, lá estão estes tipos a complicar. Depende muito do contexto também. Por exemplo, ainda aqui há dias, um camarada nosso criticava o facto de, num painel em que eu participei, criticava o facto de nós fazermos uma notícia sobre os lucros de uma grande empresa que caíram 20%, mas ainda assim caíram 20% para 1.000 e tal milhões de euros. Pronto. E ele interrogava-se, e com razão, eu percebo a dúvida dele, interrogava-se porque é que nós jornalistas económicos, pegamos quando olhamos para esses números, em vez de dizermos a empresa tal lucrou menos 20%, devíamos dizer, lucrou 1.000 e tal milhões à custa de não sei o quê, da malandragem, da subida dos preços das matérias-primas, seja o que for. Eu acho que as duas abordagens são corretas dependendo do meio. Por exemplo, se eu estiver a escrever num órgão generalista ou se estiver numa rádio, numa televisão generalista e quiser cobrir o lucro de uma grande empresa, se calhar o facto de dessa empresa ter perdido 20% não é assim tão importante. E tem que ser devidamente enquadrado, explicado que se calhar um ângulo devia ser, apesar de ter tido um lucro ainda fabuloso, apesar de tudo caiu um bocadinho face ao ano anterior. Menor do que... E foi por isso. Agora, num site que tem como público-alvo pessoas que investem em ações... Portanto, o que interessa é o abaixamento do lucro. Exatamente, ou que trabalham naquela empresa. Portanto, é preciso ter em conta também o nosso público e acho que é muito importante direcionar a forma como abordamos os assuntos, tem que ter em conta a nossa comunidade de leitores, não podemos fazer de outra forma. Filipe, prometemos aqui que íamos explicar o que é esta coisa da comunicação financeira. Além do jornalismo de economia, portanto, uma área especializada dentro do jornalismo, há uma necessidade muito grande de gente que saiba comunicar na área das finanças. Que necessidade é esta? O que é isto? O que é a comunicação financeira? A comunicação financeira é, no fundo, uma vertente da comunicação que aborda temáticas relacionadas com o lado financeiro da atividade das empresas e das instituições. Por exemplo, uma empresa que tem que comunicar com o mercado de capitais tem que ter uma estratégia para comunicar de forma eficaz, de forma eficiente, de forma que vá ao encontro daquilo que são os seus objetivos. E o que se nota é que, tal como há falta de profissionais no jornalismo que, de
dominem os conceitos financeiros e económicos e consigam fazer bom jornalismo nessas áreas. Também há falta de profissionais na área da comunicação, ou seja, como nós dizemos, do outro lado da barricada, por assim dizer. Os jornalistas estão de um lado, quem trabalha para as empresas Exatamente. Está do outro. Não é? Quem comunica em nome das empresas está do outro. No fim do dia, nós temos aqui repara, o jornalismo nasce de uma tradição milenar de contar histórias, ou seja, radica, se quisermos, ao tempo dos bisontes e dos mamutes e dos tigres com dente de sabre e coisas assim. Quando se começou a contar histórias. Exatamente, porque o homem pré-histórico precisava de passar histórias e tradições, mitos, lendas, de geração em geração. Onde é que o jornalismo, a certa altura, se separa dessa tradição de contar histórias? É quando assume, melhor, quando nasce, não é? E nasce com o propósito de tentar chegar o mais perto possível da verdade. De forma objetiva. De forma objetiva, com uma deontologia própria, que permite, no fundo, limar a própria condição, as falhas que vêm da condição humana. Ou seja, todos nós somos seres humanos. Todos nós. A paixão de contar, de estar mais de um lado, de estar mais do outro. O jornalismo afasta isso, não é? Dá-lhe uma neutralidade, tenta ser objetivo. Nunca afasta a 100%, porque nós somos... Aliás, é impossível. Aliás, mesmo que seja... Repara, é interessante isto. Mesmo que seja uma máquina, um algoritmo a fazer as notícias, há sempre esse viés. O problema da objetividade mantém-se porque quem faz o algoritmo foi um ser humano. E, portanto, nunca é possível ter uma objetividade a 100%. O que há é que fazer um esforço. E depois há regras profissionais. Há regras que ajudam a fazer isso. E que, no fim do dia... Mas na comunicação financeira é diferente. Distinguem o jornalismo de outras formas de contar histórias. E incluindo a comunicação financeira. Incluindo a comunicação financeira, incluindo os influenciadores, etc. Ou seja, há muitas formas de comunicar. Mas o jornalismo tem uma missão específica. A comunicação financeira nasce com outro propósito. Nasce não para servir o público, mas para servir o cliente dela, no fundo. O ponto de vista de uma empresa, de uma organização. Exatamente, é como um advogado, está a defender o interesse daquele cliente. Mas também tem questões éticas. Ou seja, tem questões de verdade e transparência. Verdade e transparência, ou seja, não tem a questão da independência e da isenção que tem que existir no jornalismo e da imparcialidade, mas tem a questão da veracidade, ou seja, um comunicador também tem uma... Porque se não se não agir de forma correta, aí está a lesar o seu próprio cliente. Vamos ao anglicismo, tem backfire. Pode ter ali um efeito perverso. E no caso da comunicação financeira pode ter consequências muito graves, porque há responsabilidades legais, jurídicas, etc. A cumprir. Sim. Há questões de verdade e transparência que podem ser criminalmente penalizáveis. Um exemplo. Os grandes escândalos bancários que nós tivemos em Portugal nos últimos 20 anos foram o Banco Bom e o Banco Mau? Foram causados, foram causados, obviamente, por vários fatores, mas a comunicação financeira aí não foi verdadeira. Quando comunicam ao mercado números errados, quando transmitem há uma intenção que acaba por causar dolo, acaba por lesar pessoas. Por isso é importante também que a comunicação financeira tenha essa vertente ética há limites. Comunicacionalmente eficaz, mas verdadeira. Sim, eu acho que até por interesse próprio das instituições e por interesse também de quem faz esse trabalho, porque um comunicador que minta, que deture por factos, uma coisa é dourar a pílula e tentarem omitir, é outra coisa, mas mentirem quebra a confiança, quebra toda a capacidade de transmitir eficazmente a mensagem. Pode ser muito inclusivo. É péssimo. É o fim do artista, por assim dizer. Do artista e às vezes da instituição. Filipe, ficou mais ou menos claro aqui nesta breve conversa dificuldades de recrutar jornalistas no campo económico, mas também esta dificuldade de encontrar bons comunicadores que possam comunicar em nome de instituições financeiras. Mas a base, e por isso é que eu acho que este curso também é inovador, é que a base é a mesma, ou seja... Com deontologias diferentes, mas a base é... Sim, o curso foi estruturado de uma forma em que há um tronco comum que, no fundo, começa pelo básico. Começa, por exemplo, por temas como a Organização Geral do Estado, questões, explicar como é que funcionam os mercados financeiros. Temos uma cadeira de finanças para não financeiros, que é uma coisa... Muito útil. E outras cadeiras, como geopolítica das grandes potências, porque a geopolítica é muito importante. Vamos parar aqui um bocadinho. A geopolítica das grandes potências é o prato forte do dia
em termos de comunicação de grandes investidores, onde colocar o dinheiro, porque o mundo está um bocadinho agitado a nível desta geopolítica, com um impacto económico, provavelmente como nunca houve antes, não é? Sim. O preço dos combustíveis a disparar, a própria coisa que nós imaginamos desmaterializada, como os data centers a serem atacados por mísseis. Exatamente. E a informação a desaparecer, não é? Perceber esta geopolítica, provavelmente, da economia, provavelmente mais importante que nunca. Eu diria que a geopolítica sempre foi decisiva em relação à economia. Um exemplo, antes destas confusões recentes, um exemplo em que vimos isso é, por exemplo, quando cai o muro de Berlim e tem início uma vaga de globalização que teve impactos em todo lado, em todo o mundo, que abriu a China à economia global, que abriu uma série de... Ou seja, que mudou a forma como a economia funcionava. Isso foi a geopolítica a funcionar. Portanto, e agora o que nós tivemos nos últimos 10 anos é... Funciona mais rápido. O que nós temos é um momento de transição em que esse processo de globalização acabou por sofreu alterações, nomeadamente com a eleição, a primeira eleição de Donald Trump já serviu para isso, e em que os países que eram os grandes beneficiários da globalização no último século, já antes da... Aliás, a globalização é uma coisa antiga, vem do século XIX. Depois é interrompida, a primeira vaga de globalização acaba na Primeira Guerra Mundial. Depois sofre algumas alterações, nos anos 20, etc. Vem a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, formam-se 2 blocos e a globalização existia até certa medida, sim, mas sim. Só voltou em força depois da queda do muro. E em todo esse processo, os países que beneficiaram desde o século XIX tinham sido os países ocidentais. É a partir do momento em que a China entra em força na economia mundial, em que entra para a OMC e começa a economia da China cresce a um ritmo pouco habitual para aquilo que estávamos habituados. Não é? Brutal. Basta pensar que a China há 40 anos era um país subdesenvolvido, praticamente. Portanto, e hoje em dia é um gigante tecnológico. É a segunda maior economia do mundo e em termos de se for medida em paridade de poder de compra, até é a maior economia do mundo. E, portanto, é um gigante tecnológico, é uma potência, uma superpotência em ascensão. Isto muda tudo. E os países ocidentais que durante 60 e tal anos beneficiaram do sistema, viram que acharam que era preciso pôr algumas regras nisto. E reinventar as regras do jogo. Foi o que fez Donald Trump, é o que ele tem feito. E aquilo que nós temos visto, todas primeiras tarifas, depois esta guerra do Irão, etc., acaba por ser uma espécie de reação a esse processo de globalização que, ironicamente, e é aqui que eu acho que Trump está errado, se houve país que beneficiou com a globalização e continua a beneficiar, são os Estados Unidos, porque são no centro do sistema. E agora até temos o dólar a ser muito menos usado do que era antes. Aliás, sempre foi uma grande vantagem para os Estados Unidos. Porque ele está a pôr em causa isso. E repara, se nós compararmos o PIB per capita, estamos aqui a entrar em coisas, mas em outras questões... Agora começamos a entrar nos palavrões. O PIB per capita. O Produto Interno Bruto per capita. Dividido pelas pessoas. Exatamente. É a riqueza que um país gera num ano dividida pelos seus habitantes. Em 1995, 96, da Alemanha e dos Estados Unidos, era mais ou menos o mesmo. Hoje em dia, o americano é o dobro. É o dobro do alemão. Isto já se percebe como é que os Estados Unidos foram, de facto, beneficiados as tecnológicas, pela globalização. A globalização ajudaram a impulsionar. E o que é que acontece? Só que a forma como essa riqueza foi distribuída nos Estados Unidos não foi uniforme e não foi equilibrada. Muito desigual. Há muita desigualdade. E é a desigualdade que depois cria o populismo. Também há um índice económico que mede essa desigualdade. Agora iríamos a outro palavrão. Há um índice. Há outra coisa que é o efeito público, da crise de 2008, a crise de 2007-2008, que rebentou com o sistema financeiro dos Estados Unidos e a queda do grande banco que era grande mais para cair e depois todo o arrasto, crise do subprime e tudo isso. E tudo isso, nós ainda estamos a viver as consequências disso. De uma crise em 2008. Sim, completamente. Então este entendimento sempre foi importante, mas hoje em dia é crucial. Neste momento é crucial porque estamos a assistir a o país que criou as regras no pós-guerra e que no fundo era o garante da ordem económica internacional. Está a mudá-las conforme aquilo que acha melhor para si, ou melhor, o governo americano acha que é melhor, está a alterá-las e tornou-se E isto é importante não só para quem decide de economia, mas também para quem comunica economia. Completamente, por isso é muito importante perceber esta dinâmica e daí que o curso tem uma disciplina de geopolítica das grandes potências que vai ser lecionada pelo Leonídio Ferreira, que é diretor adjunto do Diário de Notícias e é um especialista em internacional
e que acho que vai ser muito interessante. Mas há aqui um aspecto, agora eu gostava de frisar um aspecto. Nós, jornalistas, não somos... quando nós escrevemos sobre economia, nós não somos economistas. Há especialistas a quem recorrer. Nós falamos, ou seja, nós somos especialistas em generalidades, por assim dizer. Portanto, nós não temos a pretensão de dar aqui um curso de economia às pessoas. O que nós queremos é formar pessoas que tenham as competências básicas, os conhecimentos essenciais para se tornarem jornalistas económicos ou comunicadores financeiros, só optarem por aí. É aquilo que na gíria jornalística chamam as fontes. É preciso saber ir às fontes certas, claro, não é? A quem sabe. Exatamente. E a quem sabe e a quem podemos confiar, que sabe. Exatamente. E nos entrega uma informação credível, não é? E a capacidade de interpretar os dados. Repara, uma componente muito importante do jornalismo económico é precisamente... São os números, não é? São os números. É preciso perceber, ler um balanço, ler uma demonstração de resultados, interpretar as contas do Estado. É preciso saber tirar informação desses números. É preciso perceber o que é que significam e saber a quem recorrer quando não se consegue perceber o que é que significam. Aos tais especialistas, as nossas fontes, não é? Exatamente. Portanto, e isso é muito importante. Mas, de resto, há bocado estávamos a falar de ser ou não uma área chata. Não é uma área chata, porque, pelo contrário, a economia é feita por pessoas, ou seja, a economia é uma ciência social. A economia não são finanças, a economia. A economia não são... Como é que é de explicar? A economia é uma ciência social e é feita com pessoas. Não é uma ciência exata. Nós não estamos a... Ou seja, há diferentes perspectivas, há diferentes formas de olhar para os números, ou seja, é uma coisa dinâmica. Sim, mas no fundo são lá as pessoas sempre. E também há uma ideia que para ser jornalista de economia é preciso ser de direita. Não é. Isso existe. Essa ideia existe. Existe e há muita narrativa de que economia é direita, tem que ser liberal. Não, a questão não é essa. Eu acho que para ser um bom jornalista de economia, a menos que a pessoa só escreva sobre empresas do Estado ou sobre macroeconomia, contas públicas, mas tem que entender que existem empresas privadas e tem que perceber como é que funciona o mercado. Isso é fundamental. Agora, o que cada um pensa, se é a favor ou contra, isso é indiferente. E nós temos que conseguir ter essa objetividade e conseguir distanciar-nos dos nossos preconceitos ideológicos e ideias ideológicas que nós tenhamos. Quer seja direita, quer seja esquerda, isso não interessa. O que interessa é dar a notícia, perceber quem é o nosso público, colocar os factos inseridos num contexto que faça sentido e que ajude os nossos leitores. E na economia isto é muito importante. Eu acho que é importante em todas as áreas do jornalismo, mas na economia é importante. Porquê? Porque a informação que nós noticiamos ajuda ou deve ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas e esclarecidas que têm impacto financeiro, que têm impacto nas suas vidas. Tanto pode ser, por exemplo, a profissão que quer escolher, o curso que quer escolher, pode ser se deve ou não vender a sua casa, ou seja, quanto é que vai pagar de impostos. Ou seja, estamos a falar de uma área que mexe com o bolso e com a vida das pessoas. Uma pessoa bem informada é uma pessoa que toma boas escolhas. Tem capacidade não é necessariamente de boas decisões, mas pode ter as bases para decidir. Fica com as bases para isso. Para poder Exatamente. decidir. E isso, onde poupar, onde investir. E por isso eu acho que o jornalismo económico cria valor para a sociedade, porque pessoas mais bem informadas conseguem tomar decisões mais esclarecidas. E isso é uma missão muito importante e nós temos que ter essa noção. Depois, obviamente, há sempre quem acha que o jornalismo económico está vendido aos interesses, etc. Isso é uma acusação que muitas vezes nos fazem. Também é outro achismo que existe, é isso? Eu acho que não. Então é assim. Não. Eu acho que bons e maus jornalistas há em todas as áreas. Isto agora está aqui a dizer parece um show. Aliás, como em todas as profissões. Todas as profissões. E vai muito da formação de cada um, do seu caráter. Isso é válido em tudo. Tanto é válido na economia como no desporto, na política, em qualquer área. Interesses, nós sabemos que as nossas fontes têm interesses. Se calhar no desporto até é mais aguerrido, não é? No desporto pode ser até mais aguerrido. Mais apaixonado e tal. Sim. Mas ou seja, nós temos que fazer esse esforço para tentar ser o mais isentos e independentes possíveis e sérios. E aquilo que eu vejo é que isso é perfeitamente possível fazer isso na economia como em qualquer outra área. Tudo vai de cada um, da sua ética e da sua deontologia. Há pressões nesta área como há pressões noutras áreas. As fontes têm interesses.
os governos têm interesse, as empresas têm interesse. Isso já sabíamos, não é? Faz parte do ofício. Nós temos que lidar com isso e temos que fazer o nosso trabalho da forma mais séria possível. Eu acho que é essencialmente isso. E este curso ajuda, nasce para ajudar a formar pessoas que estejam por dentro dos conceitos básicos de finanças, de macroeconomia, perceber como é que funcionam os mercados de capitais, conseguir interpretar as contas de uma empresa. Mas também como se comunica isso. E depois, como se comunica, sendo que como se comunica e como se acompanha como jornalista. Na parte da comunicação, também é importante dizer isto, a lógica é a mesma do jornalismo, ou seja, nós no jornalismo vamos ter profissionais que muitos anos de experiência e que poderão, com base no seu conhecimento na área e na sua experiência, ajudar os alunos a adquirirem as competências básicas. Na comunicação, igual. Na comunicação, já agora posso mencionar, um dos professores vai ser o Hugo Real, que também foi jornalista há muitos anos, foi chefe de redação do Correio da Manhã e neste momento é diretor de uma grande agência de comunicação do grupo Avaz em Portugal, que era a antiga Cunha Vaz. E, portanto, é uma pessoa que está especializada nessa área da comunicação financeira e da gestão de crise. É uma área que tem muitos ex-jornalistas. Tem muito, precisamente pela razão que eu mencionei, porque é difícil encontrar pessoas que tenham este conhecimento e muitas vezes o que acontece é que os jornalistas já o têm. Já o têm e infelizmente passam para o outro lado da barricada, infelizmente, entre aspas, estou a brincar. Isso cada um sabe de si. Uma velha discussão entre os jornalistas. E cada um tem exatamente, cada um tem contas para pagar, tem filhos para criar, eu percebo perfeitamente isso. Mas obviamente que agora o importante é ser sério no que se faz, seja no jornalismo, seja na comunicação, seja onde for. Exatamente. Filipe, obrigado pelo tempo que pudeste despender a vir-nos explicar afinal de onde nascem os jornalistas, mas de economia, mas também de onde nascem estes comunicadores de finanças e esta relação curiosa que há entre estes dois campos, não é? Se me permites, gostava só de acrescentar um aspecto final que também é importante mencionar, que é ainda sobre o curso. Nós vamos fazer protocolos com uma série de instituições, tanto na parte do jornalismo como na parte da comunicação, para que os alunos possam ter uma experiência, um estágio no final, se quiserem. Para que possam ver o ofício em funcionamento e pôr a mão na massa. E possam, obviamente, também ter alguma oportunidade de emprego que possa surgir. Portanto, é muito importante. De um empurrão para um começo. Eu não acredito, ao contrário de muita gente, eu não acredito que os cursos devam ser desenhados apenas em função daquilo que o mercado de trabalho procura. Eu acho que os cursos servem para que as pessoas se formem, cresçam, ganhem novas ideias, aprendam. E este curso também, além disso, tem outro aspecto, que é o curso não é um curso só para jovens à procura de emprego, é um curso para pessoas que já trabalham nestas áreas. Sim, porque uma das deficiências que existe muito na área é justamente saber comunicar nos novos média. Saber produzir um podcast, exemplo, fazer uma comunicação eficaz em redes sociais. Exatamente. É uma coisa que quem está na profissão há muito tempo pode ser uma dificuldade. E são competências que são válidas tanto para a área do jornalismo como para a área da comunicação. Da comunicação, sim. Mas os canais acabam por ser o mesmo. Mas não é só isso. Eu vou dar um exemplo. Imagina, um jornalista de política que diariamente é confrontado com questões financeiras e económicas, em que tem que escrever sobre o déficit, sobre o orçamento de Estado, etc. E até pensa, gostava de me atualizar. Perceber um pouco mais disto. Não? Este curso é feito também para essas pessoas e para dar a quem já tem alguma experiência profissional. E na área da comunicação é uma área também onde há muita gente que se calhar pensa que a economia é um bicho de 7 cabeças e que pode deixar a tal alergia, sim. Pode valorizar-se como profissional e isso é muito importante. Eu acho que eu espero que as pessoas que fizerem este curso cheguem ao fim e digam, olha, realmente aprendi alguma coisa, quer queiram ou não trabalhar nestas áreas, mas aprendi alguma coisa e saio daqui com ferramentas que me vão ajudar a ser melhor profissional e até melhor cidadão. Obrigado por esta última explicação, Filipe. E obrigado, sobretudo, por nos ajudar a perceber este casamento entre a comunicação financeira e o próprio jornalismo de economia. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.